Fidelidade. Quero falar sobre isso com você no dia de hoje. Bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. E hoje é dia de darmos início à leitura do livro de Daniel. E hoje é dia de lermos os capítulos 1, 2 e 3. Amém? E eu quero compartilhar aqui uma mensagem sobre fidelidade, em nome de Jesus. Livro de Daniel, no seu capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Amém? Olha só que interessante, a palavra do Senhor vai dizer que foi-se criado ali uma estátua para o rei Nabucodonosor. E essa estátua ela tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ao toque da trombeta ou dos instrumentos musicais da época, todos os povos, não importando a nação ou aos deuses a quem eles serviam, tinham que se dobrar perante a estátua. Então este era o decreto. Porém, quem serve a Deus não se dobra a ninguém, a não ser ao próprio Deus. Nós servimos a um Deus verdadeiro, a qual nos livra quando Ele quer, nos abençoa quando Ele quer e também nos faz passar por provações quando Ele quer também. Mas não porque Ele não nos conhece e quer provar até onde nós podemos chegar, não, mas para que nós nos conhecemos quem nós somos verdadeiramente mediante a provação. Porque ser cristão quando tudo vai bem, legal, maravilhoso, mas e quando as coisas não vão bem? Olha só que interessante, a palavra do Senhor vai dizer que esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são amigos de Daniel e eles são lançados na fornalha. Só que essa fornalha ela foi aquecida 7 vezes mais, então ela estava super quente, ao ponto daqueles soldados que os levaram para serem lançados na fornalha, só com aquele calor eles morreram. Porém, quando o povo está observando, olhando lá para dentro da fornalha, algo maravilhoso acontece. O próprio rei vai dizer: Não lançamos 3, mas eu estou vendo um quarto homem. Isso é igualzinho à nossa vida, porque às vezes nós estamos na aprovação, nós estamos passando ali pelo vale, daí as pessoas vão olhar e vai dizer: é Deus na sua vida, não é possível, porque passar por tudo isso que você passou é só estando mesmo na presença de Deus, é só o Senhor caminhando junto contigo. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho, lá no capítulo 1, olha só o que diz, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Entendam uma coisa, podem até mudar o seu nome, podem querer te chamar do que quiserem, mas a sua essência cristã, a sua essência, a qual o Espírito Santo de Deus habita em você, ela permanece. A sua essência como servo de Deus, ela permanece. Aqui mudaram os nomes deles, mas eles permaneceram com a mesma essência. Olha que interessante, capítulo 2, versículo 26, 27 e 28 diz: O rei disse a Daniel, também chamado de Beltesazar: Você pode mesmo dizer qual foi meu sonho
e o que ele significa, Daniel respondeu: não existe sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Olha que forte isso. O rei tem um sonho, o rei Nabucodonosor ele tem um sonho, só que dessa vez ele toma uma atitude totalmente diferente e inesperada, porque ele vai dizer assim: eu quero que vocês me digam qual é o meu sonho. E ele chama os encantadores, ele chama os magos, ele chama todo mundo para que pudesse falar qual foi o sonho que ele teve e ainda lhe dar a revelação. Só que ninguém consegue fazer isso. Porém, quando essa situação chega nas mãos de Daniel, ele toma uma atitude de um verdadeiro servo de Deus. Ele pede apenas um período para o rei. Por quê? Porque ele queria orar a Deus, pedindo para Deus ter misericórdia e assim trazer a revelação, não só a revelação, mas qual era o sonho do rei. E quando ele retorna para a presença do rei, ele revela para o rei qual foi o sonho e ainda interpreta o sonho, trazendo assim a revelação deste sonho para o rei, fazendo assim com que o rei o coloque em uma posição mais elevada para os cargos da época, naquele lugar, naquela região. Então, olha só, não há nada que seja escondido ou impossível para o nosso Senhor. Deus revela o que Ele quer, para quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Se você quer ter essa experiência de viver o extraordinário de Deus, se consagre, jejue, faça propósitos com Deus, porque é agradável para Deus ter pessoas que querem mais, muito mais da presença do Senhor. Eu digo sempre isso para os irmãos. Olha, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas por que eu digo isso? Porque aqueles que são verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, Deus pode dar quantos dons for. A pessoa não se corrompe. Por quê? Porque ela é verdadeira. E quando falamos de Daniel, quando falamos de Ananias, quando falamos de Misael e quando falamos de Azarias, é isso que eu vejo, a essência da presença de Deus, por conta de que eles mostraram através da fidelidade no Senhor. Amém? Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Fique na paz do Senhor Jesus.